Olá, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar do teatro no Renascimento. Renascimento cultural. Vocês lembram desse nome? Bom, galera, a partir dos estudos realizados sobre a história, a gente pode afirmar que o Renascimento significou não apenas uma recuperação dos clássicos, como a gente vem estudado até aqui, mas sim, o Renascimento é uma nova concepção de mundo, é uma nova concepção de destino, do destino do homem. Ou seja, as transformações pelas quais passou o Ocidente nos últimos séculos, ou melhor, nos séculos XV e XVI, criaram e difundiram o que a gente chama de noção de rupturas profundas que se operam entre o presente e o passado. É bem simples. Com o passar do tempo, surgiram várias explicações para tentar definir o início dos tempos modernos. Bom, vocês sabem que o teatro no Renascimento, ele abre o que a gente chama de época moderna. Entretanto, a gente precisa ressaltar um detalhe. A gente precisa ressaltar o reconhecimento de importantes transformações nas sociedades europeias. Ou seja, essas transformações elas ocorreram entre os séculos XV e XVI. Essas transformações atingiram todos aqueles que habitavam as regiões centro-ocidentais por toda a Europa. Ou seja, atividades econômicas, as relações sociais, a organização política, ideologias e até mesmo a cultura acabaram sendo modificadas. Deixa eu explicar melhor. Após essas modificações que eu acabei de citar, surge um período de ruptura com a época medieval. Ou seja, a gente deixa para trás aquele pensamento que estava todo ao redor de Deus. Ou seja, no momento em que o movimento escolástico vai ruindo, a igreja vê se desintegrar-se a unidade religiosa em toda a Europa. Deixa eu ser mais claro. No mesmo instante, aquela ideia imperial cedeu frente à política nacional das monarquias absolutas. Então vamos lá. O início do período chamado Idade Moderna, como eu falei anteriormente, que é marcado pelos séculos XV e XVI, é reconhecido pelo forte desenvolvimento cultural, que vocês vêm estudando desde o sétimo ano. E é também conhecido, melhor dizendo, como Renascimento. Ou seja, ele tinha a sua raiz baseada nas novas condições sociais e econômicas que a Europa estava vivendo naquele período. Enfim, com uma grande força, o Renascimento ele se manifesta, ou melhor, se manifestou nas artes, se manifestou nas ciências, se manifestou na filosofia, na literatura. Ou seja, ele se mostrou para a gente. Ele se mostrou como se fosse uma explosão. Bom, e agora falando do teatro desenvolvido na Europa entre os séculos XVI e XVII, esse período que você está estudando agora, que é conhecido como período renascentista ou da Renascença, ele também é marcado na história da Europa como um momento de transição que se deu entre a Idade Média e a Era Moderna. Então, o século XVII é marcado, o século XVI, o século XV, todos eles ficaram marcados pelo resgate de uma cultura que vocês ouviram falar tanto, a cultura greco-romana, que já não era mais privilégio dos conventos e dos palácios. Ela já não precisava mais ficar guardada. Só para você ter ideia, em épocas primitivas e logo após as guerras púnicas, os gregos puderam entrar em contato com os romanos. Enfim, essa influência, por muito tempo enxergada como primitiva, foi pequena. E logo após a invasão da Grécia por legiões, essa influência ela pôde ser constatada. E o tempo passou, com o passar do tempo, a partir dos gregos que iam a Roma, ou mesmo pelos romanos que entravam em contato com os gregos lá na própria Grécia,
a gente puderam perceber uma grande influência grega dentro de Roma. Bom, galera, eu preciso ressaltar que a maior e a mais significativa influência ela aconteceu por meio de professores ou, como a gente costuma falar, preceptores, claro, naquela época, que ao educarem as crianças que viviam ali nas redondezas, elas aprendiam a cultura helênica, que também era conhecida pelos romanos como helenismo, ok? Bom, a gente não pode deixar para trás, a gente não pode abrir mão, a gente não pode esquecer os mais diversos ramos da atividade humana em que essa cultura se fez presente. Ou seja, nas ciências, na literatura, na língua e além de muitos outros segmentos. O teatro clássico ficou conhecido como teatro erudito, justamente por imitar os modelos greco-romanos. Erudito é algo sério, algo extremamente coerente, elaborado. Ou seja, além de ser reconhecido como acadêmico, o teatro erudito era dono de uma linguagem pomposa, com uma temática um tanto sem originalidade, de tão correta que era. Parte disso se devia ao fato da tragédia ser o gênero mais antigo de todos os tempos. Vocês lembram disso, né? A gente já falou da tragédia, o quão ela era importante para o povo grego. E os temas relativos à religião, ou contos, ou heróis, estavam presentes. A comédia já era um gênero visto como um filho mais novo, e que com o passar do tempo terminou por cair nas graças dos gregos. É só um revival do que a gente já falou. Lembrando que essa comédia que vocês estudaram, os temas eram voltados para o cotidiano, para o dia a dia, para os costumes, estava baseado na crítica que faziam aos governantes e faziam uma sátira a tudo que estava acontecendo naquela época. Isso vocês não podem esquecer, beleza? Bom, gente, no início, no Renascimento, havia uma grande preocupação em preservar o estilo clássico, ou seja, as encenações ou as imitações estavam dedicadas às cópias da cultura grega. Esse vínculo ele não vai desaparecer tão cedo. Para que essa cultura fosse divulgada e espalhada por todo o mundo, eles criaram um equipamento, ou melhor, foi criado um equipamento chamado prelo, que era uma máquina de reproduzir livros, uma espécie de impressão gráfica. O autor dessa grande invenção, vocês já ouviram falar dele, é o alemão que ficou conhecido como Gutenberg. Isso tudo, galera, se eu não me engano, aconteceu por volta do ano de 1540. E de que forma isso mexe com a cultura daquela época? Pô, transformou tudo. A prensa, como era popularmente chamado, o prelo, prensa, era utilizada, no passado foi utilizada para produzir vinho. E depois foi transformada em uma máquina que acabou finalizando como uma máquina para se fazer impressões gráficas. As várias obras teatrais, ou até mesmo obras literárias, a partir dessa invenção, elas puderam ser copiadas. O crescimento da leitura, ou seja, o melhor, o crescimento da prática da leitura acabou se difundindo por todos os lados. A educação deixou de ser exclusiva dos monges, dos nobres, dos padres, agora todos têm acesso a ela. Então, gente, eu preciso lembrar vocês que a gente precisa marcar, então, o nascimento dessa nova era, o nascimento do teatro renascentista. Esse teatro desenvolvido nesse período tem um outro nome. Ele também pode ser chamado de teatro dos humanistas. É uma nova maneira de ver o teatro. Essa nova maneira, na verdade, ela tinha como objetivo colocar o homem no centro das atenções. Vocês lembram de humanismo, a valorização do homem, de todo o seu pensamento e de todas as suas criações? Se eu coloco o homem no centro das atenções, eu chamo isso de visão antropocêntrica. Era justamente o contrário do que acontecia lá na Idade Média. Vocês lembram que lá prevalecia o teocentrismo? Agora, gente,
a Igreja Católica tomava a atenção da literatura, dos dramaturgos. E esse novo período agora é classificado, é baseado, é alicerçado pelo humanismo. Agora, tudo que eu faço tem valor, é representativo. Ou seja, os papas, os príncipes, os fidalgos, toda a galera que tinha grana resolveram patrocinar os artistas. E vocês lembram, essa prática ficou conhecida como mecenato. Eu patrocino você, mecenas. Eu sou um mecenas. Passou a ser um hábito, um costume, e isso se espalhou por toda a Europa. Tá? E claro, graças a esse mecenato, isso permitiu que o teatro se desenvolvesse agora nos pátios das escolas, nas universidades, nas praças públicas, em vários lugares. Então, para reforçar o que já estudamos, o movimento cultural conhecido como humanismo tinha como objetivo dar ênfase aos anseios, à vida e todas as aspirações do homem, no sentido de desligá-lo das normas da igreja. Poucos foram os autores que escreveram no idioma de sua época. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma obra chamada A Mandrágora, que é do grande Nicolau Maquiavel, aquele que escreveu O Príncipe. A Mandrágora foi uma das obras dramáticas escritas em toscano, na Itália. E até os dias atuais, ela continua sendo encenada em diversos países mundo afora. Bom, gente, o Nicolau Maquiavel, nessa peça, A Mandrágora, ele faz um resgate do teatro grego e ele se perdeu no decorrer de toda a Idade Média, ou seja, a história que ele tinha pensado se perdeu no decorrer da Idade Média. E foi naquele momento, então, que obras como O Príncipe e A Mandrágora tinham uma questão política, tinha uma questão social. Okay? Isso foi extremamente importante. E por conta de obras como essa, ele foi para o exílio. E foi no exílio que Maquiavel escreveu A Mandrágora, uma comédia que criticava toda a gente da cidade, que criticava especificamente aquelas pessoas que viviam em Florença. A Mandrágora foi uma obra que se tornou notória, importante, valiosa, justamente por não se assemelhar, por não se igualar com a comédia dell'arte e com as outras comédias da cultura greco-romana, como a gente já estudou. Ok?